mais uma das nossas lives, como fazemos todos os sábados, as nossas palestras aqui no Chico Xavier. Infelizmente ainda estamos dentro desse período de reclusão e, consequentemente, as nossas atividades estão temporariamente paralisadas. Esperamos o mais breve possível retornarmos aos nossos estudos, aos nossos tratamentos e ao nosso convívio, que é tão importante para todos. Lembrando sempre que nós continuamos com a nossa campanha de cestas básicas, mantimentos diversos, material de higiene pessoal, material de limpeza, para minimizarmos a dor da falta desses nossos irmãos que tanto precisam de nós. Estamos sempre divulgando porque é necessário, não só para prestarmos contas aos amigos que nos auxiliando esses irmãos, como também para pedirmos indiretamente a colaboração de todos. Aqui fica a nossa necessidade de estarmos mantendo esta campanha. O tema que nós escolhemos para hoje, ele tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando. De ontem para hoje eu já atendi uma grande quantidade de pessoas que têm nos procurado para vir ao Chico, porque estão com algum problema de natureza psíquica, comportamental ou até mesmo de natureza espiritual. E com certeza a tendência nesse estágio em que estão vivendo é que esses processos se desencadeiem com mais intensidade, porque nós não estávamos preparados para viver a experiência que nós agora estamos vivendo, que é tão necessária, mas a convivência tem sido difícil, principalmente na estrutura basilar de todo o processo da sociedade humana, que é a família. E a gente está exatamente hoje com a palestra, cujo tema é depressão, a tristeza da alma. Nessa palestra, a gente vai tentar não só comentar sobre o que seja esse processo, mas também como viabilizar um meio da gente se libertar através da cura, aquilo que nós chamamos de autocura. Então, tanto nos processos depressivos, como nos processos de obsessão, como nós falamos anteriormente, todos eles têm na sua base a natureza e a essência de cada um de nós. Então, tanto no processo obsessivo, como no processo da distonia mental, o espírito ele é um endividado moral. A depressão é uma doença do espírito e é no espírito que ela tem que ser tratada. Eu sei que ainda há uma resistência muito grande por parte de alguns, principalmente os profissionais da área de saúde, em não querer aceitar que a depressão é uma doença da alma, mas nós temos elementos e muitos para podermos assim decidir e definir. Eu ainda hoje estava lendo esse livro aqui, que tem como título Muito Além dos Neurônios, esse livro escrito por um grande psiquiatra, formado na Escola Paulista de Medicina, professor da Unicamp, neurocirurgião e neuroclínico. E certa vez, Dr. Nobuo Fakuri, ele, durante um processo de uma cirurgia, todos nós sabemos que essas cirurgias de cabeça são cirurgias de alta complexidade, ele sentiu que não estava só, que existia uma força. E ele, como um homem cético, ele não quis acreditar. Mas como isso passou a ser algo mais insistente, mais persistente, ele começou a entender que ele era auxiliado espiritualmente por um médico espírita que dava a ele todo o suporte para ele realizar aquelas cirurgias e obter os resultados que ele obtinha. Isso, consequentemente, ele passou a acreditar e hoje ele tem um trabalho fantástico dentro desses estudos feitos, quando ele faz exatamente uma observação que nos fortalece muito dentro da doutrina e que mente e cérebro não são uma mesma realidade. A mente ela é imaterial,
ela é de natureza exclusivamente do espírito, e o cérebro é como dizia Machado de Assis, é o gabinete da mente. É pelo cérebro que nós processamos todos os impulsos, todas as mentalizações, as flutuações mentais que a mente produz através da força do pensamento. Quando eu digo que um processo ele é obsessivo, é porque esse processo ele está sempre ligado aos débitos que nós temos para com outras pessoas. Todo obsessor, ele se aproxima do obsediado na condição daquele que quer, numa vindita, resgatar algo que ele se viu vítima. Geralmente isso, muitas vezes, são processos de vidas passadas, podendo ser até dessa vida mesma, mas os nossos obsessores, eles procuram em nós um resgate de algo que eles acham que nós tomamos dele. Por isso que são processos difíceis de serem curados, quando eles são de natureza mais profunda, porque são inimigos que, com certeza, não se desvinculam facilmente daquele que ele considera como sendo sua vítima. Já uma distonia mental é o débito que você tem para consigo mesmo. São questões não resolvidas, são flutuações mentais que ainda pairam no momento consciente, mas que são fatos que foram vivenciados em experiências passadas. Consequentemente, por não ter tido a solução devida no seu exato momento, esses problemas ficam como pendências dentro da consciência e da mente de cada um de nós, e aí ele não tendo força para solucionar ou até superar o problema, ele entra em desarmonia, em desequilíbrio, se condicionando como vítima do processo, e aí começam a surgir essas distonias que são tão comuns no dia de hoje. Então, como ele disse, sendo uma doença do espírito, é no espírito que ela tem que ser tratada. Nós estamos acostumados a curar as doenças do corpo, mas nós não estamos acostumados a curar as doenças da alma. O corpo físico é apenas uma janela que nos mostra o que está doente dentro de nós. Veja que reflexão interessante ele faz. Ou seja, o nosso corpo ele é um reflexo de todas as nossas deficiências, dos nossos complexos, de tudo que nós adquirimos ao longo das nossas experiências. Por isso que eu sempre digo, ele não é um corpo da causa, ele é o corpo do efeito. A causa de todos os nossos problemas está na mente, que reflete no corpo perispiritual e que tem consequência no corpo físico. É o corpo das sensações. É nele que a gente sente todas as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Nenhum sermão cura as doenças da alma. Só o alto amor, através da reforma íntima, é que pode curar essas doenças. As pessoas muitas vezes procuram as casas espíritas, as igrejas, os templos, como sendo um lugar onde ele vai encontrar uma salvação que não existe. É lógico que ir à igreja e ter uma crença ou abraçar uma proposta dessa natureza ajuda de maneira significativa, mas o processo da transformação só se dá onde ela aconteceu. Todos os nossos problemas, eles precisam de uma solução dentro de nós e não fora de nós. Desconheço qualquer pessoa que tenha o poder de curar o outro, porque nem Jesus se submeteu a isso, apesar de ser o espírito que ele era. Mas ele sempre colocava na condição de cada um o que era de cada um. Vai, segue em frente, mas não continue errando para que o mal não te aconteça como aconteceu agora. Vai e não peque mais. O pecado, nesse caso, não é o que nós entendemos como aquele que se traduz nas crenças religiosas. Pecar é errar de algo. Não continue errando. Modifique seu pensamento. Eu vou te dar um motivo para você recomeçar, mas quem vai conduzir esse recomeço é você. Nenhuma proposta tem outro objetivo senão provocar na pessoa a própria mudança interior. E o que nós fazemos na casa espírita não é outra coisa senão isso.
Então, quem vem à casa espírita pensando que aqui vai encontrar um espírito ou uma entidade dessa natureza que vai resolver o seu problema, você está perdendo um tempo enorme. Aqui você vem aprender o que é a doutrina, saber, como o próprio Allan Kardec nos disse, conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o sacrifício que faz para evitar as más inclinações. Eu acho que não existe definição melhor para a vida de qualquer um de nós senão essa. A transformação moral. Eu estou errando até o dia que quero errar. No dia que eu não quiser mais, eu mudo minha vida. E só eu que posso tomar ela para mim como uma proposta e querer mudar aquilo que eu considero que seja motivo de mudança. A doença traz implícita em nós uma oportunidade de resgate ou redenção. É interessante isso, né? A gente, quando está doente, a gente se acha tão vítima, né? Tão abandonado, tão distante de Deus, mas ele diz que é um resgate. E nós vamos entender como sendo assim mesmo. Todo o nosso processo de adoecer foi previamente planejado por nós ou pelos mentores espirituais como forma de resgate e evolução. Mesmo em meio à dor e ao sofrimento, cumprindo-se a lei de causa e efeito. Então, tudo o que está acontecendo na minha vida fui eu que provoquei, direto ou indiretamente. Por isso que André Luiz ficou indignado quando o ministro Clarence disse que ele era um suicida, e ele ali, na condição de um médico que havia desencarnado, que tinha uma condição de vida que ele considerava perfeito, dentro dos moldes que ele entendia como sendo perfeito, mas ele era um homem que tinha vícios, e que trazia esses vícios ao longo de toda a sua experiência. E todo dia ele morria um pouco, como muitos estão se suicidando cada dia. Porque o suicídio não é um ato sumário apenas, objetivo, da pessoa tomar naquele instante uma decisão e dar fim à sua própria vida, o que não consegue. Mas o suicídio pior é aquele que é lento. São as pessoas que se anulam na própria vida. E todos nós temos um projeto de crescimento e de sofrimento, porque a dor nos ensina a mudar. São esses momentos preciosos da vida que a gente, através de uma pedagogia totalmente diferente, mas é aquilo que Deus oferece de melhor para cada um de nós, talvez seja esse sofrimento, que para muitos parece ser um castigo, uma punição, mas não. Agora eu entendo porque Jesus disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ou seja, eu não vim trazer a acomodação, eu não vim dizer que você é bonzinho, porque você não é. Ou melhor, você não está. Você é um espírito perfeito. Você foi criado simples e ignorante por um ser que lhe criou com todo amor. Mas as suas escolhas estão equivocadas. Ou você muda as suas escolhas, enfrentando a realidade, ou você vai permanecer sendo vítima de tudo que você está criando. Essa espada, que eu não considero a espada, mas eu consideraria a luta, é essa que nós temos que ter todo dia. Todo dia a gente tem que lutar para manter um projeto que a gente mesmo criou, que é o de crescer, de evoluir, mesmo em meio à dor. Mesmo diante da tempestade, a gente tem que entender que ela passa. Se você não tem a disposição de seguir em frente, recua um pouco, um passo atrás não significa retroceder, significa uma estratégia para um continuar. E a gente precisa fazer isso, porque tem faltado em muitos a humildade. Humus vem de terra, terra vem de nascer, de crescer, de germinar. A gente não quer entender isso. A gente quer ser já uma árvore pronta, frutificada, dando sombra, flores e frutos, quando a gente esquece que um dia a gente foi semente, que lutou contra uma terra bruta, escura, buscando os nutrientes para encontrar a luz. A partir do momento começa-se um processo de transformação. A vida é assim. E aí, interessante a gente ainda falando sobre esse processo, na obra O Nosso Lar, existe um momento muito interessante, quando André Luiz ele é resgatado do umbral, depois de 8 anos de sofrimento, como eu disse, muito mais de resgate, de aprendizado, mas para ele era um sofrimento muito grande, porque tudo era muito difícil, estranho. Ele, num determinado momento, ele recebe a visita daquele orientador, o ministro,
E ele começa relatando toda a sua angústia, dizendo o quanto ele estava sofrendo, o quanto a vida tinha sido ingrata para ele, que ele não merecia aquilo que estava vivenciando. E ele se lamenta tanto que o espírito chega a ficar sentado. Olha, imagina um espírito sentar para ouvir uma conversa, é porque foi muito longa. E ele, em silêncio, ouviu toda a sua narrativa. E quando ele termina, o ministro Clarencio, de uma forma bem objetiva, diz: deseja você a cura espiritual? E ele diz: ao meu gesto afirmativo, sim. E olha o que o ministro diz: aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Isso é tão comum. Ah, eu fui um sofrido, porque minha família era assim, porque meu pai era assim, porque nada na minha vida dava certo, eu fui um enjeitado. Olha o que ele diz assim: quer isso? Quer a cura? Lamentação denota enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. As pessoas que se lamentam, elas não se tratam. A lamentação, a tristeza, o negativismo, isso só faz deixar a gente cada dia pior. É se entregar à própria sorte, sem lutar. O que foi que Jesus disse? Eu não vim trazer a paz, eu não vim dizer que você está pronto, você tem que se aprontar, para quando partir daqui, levar aquilo que é importante, a sua transformação interior, o que ele não fez. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Pensar bem e falar pouco. E esquecer o passado como realidade presente. O passado serve para a gente refletir e não repetir. O que passou, passou. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Olha que lição maravilhosa. Imagine se todos nós, quando daqui partíssemos, tivéssemos um encontro sério e objetivo como esse. Porque existem pessoas que utilizam as suas feridas, né, e a própria dor para benefício próprio, que é o vitimismo. Tudo ele é vítima. Porque eu sou feio, porque eu sou pobre, porque eu sou... Gente, você é um filho de Deus igual a qualquer um. O que você carrega é seu, é um patrimônio unicamente seu. Se alguma coisa na sua vida não está funcionando, é porque você não botou para funcionar. A vida precisa disso. E existe um fator que a gente comentou aqui na palestra passada, antes de começarmos propriamente na depressão, porque muitos confundem a depressão com a obsessão. É muito comum nas casas espíritas as pessoas serem recebidas como sendo obsediadas. Tudo é obsessão. Ou seja, a culpa dos meus problemas é sempre no pobre do obsessor. Eu tenho um amigo que diz: nesse dia vai ter greve de obsessor, de tão massacrado que eles estão. O obsessor, meu amigo, minha amiga, não é outro senão uma visita que você permite que entre na sua casa. Eu costumo sempre dizer, quando a notícia não é boa, a gente atende na porta, porque tem que atender, mas na porta mesmo fica. E quando é boa, a gente manda entrar. A gente tem que se nutrir de coisas positivas, sem esquecer as coisas negativas, mas sempre valorizar aquilo que nos promove e não aquilo que nos demove. Então, a auto-obsessão. Nós somos obsediados por obsessores terríveis e não damos a ele a devida importância e nem os identificamos. Esses obsessores podem nos fazer muito mais mal do que aqueles que nos perseguem. Olha que coisa interessante. E qual seria esses obsessores? Um é o ódio. O ódio maltrata mais quem sente do que aquele que você se diz ou que se acha vítima, do que o outro. Carregar ódio dentro de si é viver envenenado, é inocular um veneno e morrer aos poucos. Toda pessoa que odeia, ela é uma pessoa infeliz, desequilibrada, é uma pessoa que não consegue harmonia, porque nós não fomos programados para odiar. Então o ódio é um obsessor.
E através dele você atrai aqueles que estão vibrando nessa mesma frequência. Nós estamos no mundo de provas e expiação, onde a predominância do mal é maior e muito maior do que a do bem. Todas as vezes que você está pensando mal, você está atraindo uma comitiva enorme de espíritos que estão transitando e pensando esse mesmo mal. Porque essas forças, elas se atraem mutuamente. Então, uma pessoa que odeia, carrega dentro de si todo esse processo. Outro grande obsessor é a tristeza. Está muito, muito vinculada à depressão. A depressão unipolar, ela é toda movida unicamente por tristeza. Porque ser triste é uma coisa, estar triste é outra. Nós precisamos, de vez em quando, estar tristes, para sabermos delinear a vida. Quantas coisas não dão certo em nossas escolhas? Se eu não escolhi um bom companheiro, uma boa companheira, eu fico triste. Se eu perdi o emprego, eu fico triste. Porque se eu não ficar, eu não vou me mover buscando uma outra alternativa. Então, a tristeza é um despertar para um processo de transformação. Mas eu não devo permanecer tanto tempo na tristeza, porque ela começa a tomar um espaço maior do que ela merece dentro de mim. Porque tudo é uma escolha minha. Né? A maledicência é outro processo incrível de obsessão. São essas pessoas que chegam a destruir uma vida. São aquelas pessoas que vivem na rede social, falando das pessoas, mostrando coisas que não são verdadeiras, que falam de todos, são curiosas, querem saber da vida de um, de outro, ligam muitas vezes infernizando a vida do outro. Isso também é um obsessor. E não sabem o mal que elas estão causando, mais a elas do que as próprias pessoas a quem elas pensam que estão atingindo. Então, esses obsessores, que são auto-obsessores, eles estão dentro de nós e causam um estrago do tamanho que nós estamos vendo aí no dia a dia. Nós não sabemos o que fizemos em experiências passadas. Por isso, muito do que fizemos em vidas passadas está dentro de nós como um sentimento de culpa. Por isso, nos auto-obsediamos. Todo ser reencarnante, ele vem ocupar um corpo para um processo de uma transição e de um resgate. Por isso que eu sempre digo, esse corpo que você tem era o melhor que você poderia ter, mesmo que você não goste, porque foi você mesmo que criou, direto ou indiretamente. É Ele que vai te dar a oportunidade para você se libertar. Porque quando o corpo adoece, a alma enobrece. Quando você se entrega aos processos da matéria, da carne, você perde o seu sentido real, que é de um espírito livre. Nós estamos presos porque ainda não sabemos lidar com a nossa liberdade mental. Motivo temos de sobra para sermos perseguidos e obsediados. Ao longo de todas as nossas reencarnações, nós contraímos muitos amigos, mas são inúmeros os inimigos. Muitos nos perdoaram, esqueceram, outros não. E eles estão aí à procura de uma desdita, de um resgate, como eu disse. É na auto-obsessão que temos a capacidade de gerar os nossos próprios desequilíbrios mentais. E aí entra exatamente a tão comentada, como nós vamos falar hoje, que é a depressão, né? O que facilita a aproximação e o assédio de espíritos obsessores, ou seja, você primeiro cria um campo para depois ele se instalar. O obsessor, ele só entra se você permitir, como eu disse. Os antidepressivos combatem o efeito e não combatem a causa. Eu vou falar aqui de um termo mais técnico, mas é importante para vocês entenderem por que é que a medicina não cura a depressão. Não é nenhuma contestação, muito pelo contrário. A depressão precisa inicialmente de uma intervenção medicamentosa por um profissional qualificado, no caso um psiquiatra. Isso é verdade. Mas os médicos, eles não curam a doença de ninguém. Até um órgão que eles amputam por um processo cirúrgico, se a pessoa continuar com a mesma condição em que vivia mentalmente, aquilo vai voltar. Todas essas doenças reincidentes é porque elas permanecem ainda na alma.
Ele amputa o corpo físico. Quem conhece o membro fantasma? Pessoas que amputam a perna e continuam sentindo a perna, porque ele amputou a estrutura física, mas o modelo organizador não foi amputado, porque ele é perispiritual. A mesma coisa acontece com esses transtornos. Então, aqui ele diz, os genes, que são uma estrutura compostas por ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, são regulados por forças epigenéticas, ou seja, estão além dessa genética que eles achavam que existia, ou seja, a herança que tem que passar de um para o outro, ou seja, os filhos têm que herdar tudo dos pais. Se meu pai tem uma doença, eu herdei do meu pai. Isso não é verdade, gente. Ninguém herda de ninguém a sua condição moral, porque essas doenças são de natureza moral. É na história da vida de cada um. Quantos pais que têm deficiências e seus filhos não têm? Então, se essa herança fosse verdadeira, seria um fato comum, mas não é. Então, sejam os microtúbulos que nós falamos, né, que são aqueles condutores dessas unidades que nós chamamos de biofótons, são unidades de energia mental, captado por essa glândula chamada pineal, e esses microtúbulos celulares são eles que regulam a função do DNA. O mesmo é uma estrutura passiva que recebe em ordem, porque eles achavam que o comando da célula estava todo no núcleo, ou seja, a gente já nascia com a vida toda programada. Então, se meu pai tem depressão, minha mãe tem depressão, eu tenho que depressão. Isso não é verdade, nós vamos ver aqui. Então, o gene não é uma estrutura que comanda a célula, mas responde ao comando que vem de fora do núcleo celular. Tudo está onde? Como eu sempre digo, na força da mente. Ainda existe uma corrente que questiona se o comando da célula é simplesmente a química que existe ali no núcleo. A vida não é um processo químico, gente. Os processos químicos são de natureza orgânica, biologicamente falando. A epigenética afirma que o sistema orgânico é incapaz de ter autoconsciência. O nosso corpo não pensa. Então, a consciência não vem de dentro do sistema orgânico. A nossa consciência é quem movimenta as células que formam o embrião. E ela vem de fora do corpo, porque existe uma impossibilidade do sistema corporal produzir a própria consciência. E o que é que ele quer dizer? Que tudo está na impressão do espírito. A gente, quando nasce, a gente traz toda uma programação previamente estabelecida. O embrião, o ser reencarnante, ele usa da mãe e do pai os fatores que vão produzir o corpo orgânico. Mas quem dá forma a esse corpo, com toda a sua estrutura, é o próprio espírito. Assim, veja que comparação ele faz. Um computador não é capaz de fazer seu próprio programa. Ele precisa de um programador que nele instale um software e os algoritmos necessários ao funcionamento. Se não houver um programa, o computador não tem nenhuma função. Se não existir uma mente, o corpo não tem como viver. Ele não tem como ter suas funções. Portanto, você que é médico, é médica, profissional de saúde, tem que repensar sobre a questão entre a relação do espírito e corpo. Os médicos têm que se espiritualizar e não buscar o paciente para tratar de uma doença e ver que ali existe um ser composto de todos os fatores que faz parte de uma vida. Entre o corpo físico e o corpo espiritual existe uma epigenética que vai além da química, mas que estimula o processo químico orgânico. Ou seja, uma realidade está intrínseca com a outra. E a depressão, ela começa no corpo mental, que é o corpo perispiritual. Por isso que, se você quer tratar definitivamente de sua depressão, você tem que procurar os meios para atingir esse corpo mental. Ou seja, mudar a forma de pensar. É exatamente o que faz você definitivamente se libertar do processo depressivo. Eu estava dizendo a um grande amigo meu que as pessoas muitas vezes querem consertar a rachadura de uma parede fazendo um novo reboco. Se essa parede ela apresentou essa fissura, essa rachadura, se não foi alguém que bateu, não foi um abalo, essa rachadura ela vai voltar. Por quê? Porque o que está provocando a rachadura é o alicerce, é a base que está cedendo. Então as pessoas procuram resolver seus problemas de depressão tomando apenas a medicação. Ela vai voltar. Passado o efeito medicamentoso,
o organismo restabeleceu as suas funções químicas, tudo bem, isso é maravilhoso para um recomeço, mas se ele não mudar os fatores que criaram aquela depressão, ela é reincidente. Por isso que existem pessoas a vida toda vítimas de um processo depressivo, e alguns chegam a dizer que a depressão não tem cura. A depressão tem cura sim, gente. Eu conheço muitas pessoas que aqui mesmo no Chico curaram suas depressões, pessoas que já faz mais de 8 anos, 10 anos. Está nele ali que diga, que me acompanha durante esse tempo todo, Josildo, pessoal mais antigo, sabe a quantidade de pessoas que hoje trabalham conosco, que foram vítimas de processos de depressão grave, como nós vamos ver. Então, existe uma relação biofísica entre as expressões da alma e a dinâmica do nosso corpo. Isso é muito importante para a gente começar a entender o que seja verdadeiramente a depressão e como lidar e curar. A Organização Mundial de Saúde já considera a depressão como a pandemia ou o mal do século. Não é brincadeira, gente. Mais de 300 milhões de pessoas, isso registrado pelos órgãos, ninguém sabe quantas estão fora desses registros, em todo o mundo, que são vítimas da depressão. E a medicina pouco sabe sobre a sua etiologia, ou seja, a sua natureza, o que provoca a depressão. Mas se você vier estudar, principalmente as obras de André Luiz, você vai descobrir tudo isso e vai entender de forma bem clara e objetiva. Depressão é mais que uma doença, é um amplo conjunto de doenças. Por isso que a gente diz que a depressão ela é multifacetária. Por isso sua etiologia é muito difícil. Por isso nós denominamos ela de síndrome psiquiátrica crônica e recorrente, que produz uma alteração de humor caracterizada por uma tristeza sem fim. Esse é o quadro visto por num processo depressivo. Causa comum, ou seja, quase todo que passa pelo processo depressivo vislumbra esse tipo de situação. Para se conseguir saúde emocional, libertando-se dos conflitos. Quem são esses conflitos? São os fantasmas que nós alimentamos. É necessário a libertação da culpa por erros cometidos, quer estejamos nós conscientes deles ou não. Então, em outras palavras, a depressão é a doença do orgulho. Eu não aceito o que está acontecendo comigo. E por não aceitar, ele cria dentro dele uma revolta e uma resistência, como se fosse um complexo de culpa. E aí o que é que acontece? Quem se culpa não assume a responsabilidade da sua vida. Toda pessoa que é culpada, que se sente vítima, é porque ela não quer assumir, porque ela tem que tomar a decisão. O que foi que Jesus disse? A gente viu agora há pouco. Eu não vim trazer a paz, eu não vim te botar nos braços, não, você tem que andar. Aquela história que Jesus caminhou carregando nos braços, isso é conversa. Jesus não carregou ninguém nos braços, não. Ele chegou a dizer: se querem me seguir, pega a tua cruz e me segue. Ele não carregou a cruz por ninguém, não. Ele mostrou a cruz de cada um, simbolicamente. Que cada um de nós teríamos que passar por esse processo, da manjedoura ao Calvário, é o processo da vida. Porque o Calvário, gente, não é sofrimento, nem é dor, não. O Calvário é a libertação. É quando você entrega o corpo e assume a condição do Espírito. Agora, quem vai ficar na cruz vai saber como deve ficar. Enquanto uns choram, outros riem e se libertam. É mais fácil sofrer e sentir um coitado do que tomar nas mãos a responsabilidade para construir a própria felicidade. Isso só acontece com esforço pessoal. É o que a gente tem que fazer com o depressivo ou com qualquer pessoa que esteja entregue a um momento de dor, de tristeza. Esforço pessoal. Não é você dizer assim, olha, vai ler, como muitos dizem assim, vai ler o Evangelho, vai ler um bom livro, vai para o shopping, vamos... Gente, o depressivo, quando ele está em crise, ele não olha nem a hora do relógio, ele não tem coragem para nada. É o que eu digo, tem que se verificar isso. Por isso que eles sofrem tanto, porque eles não são tratados como deveriam. O depressivo é como uma pessoa que diz, eu não quero beber água, eu vou morrer de sede, eu quero morrer de sede. Como eu disse na palestra passada.
Ele está morrendo de sede, vê na frente dele uma garrafa com água gelada, a poucos metros, esperando por ele, ele não tem coragem para ir pegar, mesmo morrendo de sede. É o depressivo. E o que é que a gente tem que fazer? Levar até ele e pedir a ele que ele beba pelo menos um pequeno gole. Não precisa beber a água toda não, beba um pouquinho. Amanhã a gente dá mais um pouquinho. Então ele vai saindo aos poucos, construindo, porque é como eu digo, aquilo que a gente constrói na vida da gente, a gente não destrói. A mente não permite o não, tudo para ela é sim. A gente ilude ela desconstruindo, não é destruindo. Desconstruir é você tirar aos poucos aquilo que você colocou. Se é pedra sobre pedra, eu tenho que tirar uma por uma a minha construção mental. Então esse esforço pessoal é esse projeto de dia a dia que a gente vai lutando aos poucos. Levanta, procura um motivo para se alegrar, liga para um amigo, procura sair, como ele disse aqui, desse calabouço que você cria para si mesmo. Sai da cama, sai do quarto escuro, procura ver um pouco de luz, aos pouquinhos você vai se reencontrando. A vida é um processo de transformação contínua. Nós fizemos uma alusão muito interessante sobre a depressão com relação a um automóvel. Você tem o freio, o acelerador e a embreagem. Todos os três você tem que saber usar. Se não souber usar, o carro fica desgovernado. O que é o carro? O carro é o cérebro. Quais são esses fatores que regulam? Os neurotransmissores. Quando eles estão bem alinhados, você está bem cerebralmente, podemos dizer, quimicamente, e a mente agradece. Mas no momento em que você se desregula, tudo volta ao que era antes, e muitas vezes até com mais consistência e mais profundidade, porque você passa a ser um reincidente. Você potencializa essas coisas. Todos os obstáculos que a vida nos apresenta, tais como a falta de recursos materiais, que é muito comum nesse momento que nós estamos vivendo, as dificuldades financeiras, as limitações físicas, intelectuais, os transtornos, as dificuldades, o ódio dos inimigos invisíveis e visíveis, enfim, tudo que nos ocorre são desafios que nos levarão a reforçar em nós a presença do Criador. Tudo isso é proposta de estudo e de crescimento interior. É por isso que ele disse, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. O aluno que não estuda, ele não vai ser bem avaliado. Ele não consegue obter notas boas. E muitos procuram outras alternativas e que não resolvem. Quando o pensamento está mal direcionado, produz viciações mentais que perturbam o ser e leva a pessoa a conflitos e dificuldades emocionais graves. Se nós direcionamos inadequadamente, ele vai gerar essas viciações, ou seja, você cria um sistema de crença e passa a ser vítima dele e não quer mudar. Quando disciplinado pela vontade bem equilibrada, conduz os sentimentos aos níveis mais belos possíveis, enriquecendo o ser consciente que caminha para a superconsciência. Por isso que Jesus disse, os mansos herdarão a terra. O que significa ser manso? Aqueles que se conhecem, que têm uma consciência plena da sua realidade interior. Antes de falarmos da depressão, quero mostrar, diante da vida que nós estamos vivendo, 4 circunstâncias que podemos assumir, que são posturas diferentes. Uma é de rebeldia, outra de revolucionário, a do transformador e a do iluminador. A do rebelde. O rebelde tem um movimento profundamente egoístico e egocêntrico. E a gente pratica muito isso. Se rebela contra tudo. Ele se volta para si próprio como se tudo à sua volta tivesse de estar à sua disposição e da forma como ele acha que deve de ser. O mundo tem que ser assim, porque eu não aguento, eu não suporto, e consequentemente você se delega a um pensamento dessa natureza e esquece que todo o processo da vida acontece dentro de você. Então ele se rebela
contra a própria realidade, e aquilo que ele não pode mudar passa a ser para ele um problema, né? A rebeldia é um estágio primário em que a pessoa fixa as suas bases naquilo que precisa realmente ser transformado. Mas como está fixada no orgulho, no egoísmo e no egocentrismo, esperam que os outros façam isso por ela. Ele está sempre dizendo, por que você não faz nada? Por isso que os depressivos, muitas vezes, eles conflitam tanto com as pessoas que ela ama, é como se eles gritassem dentro dele, estou sofrendo e você não faz nada, quando é ele que tem que fazer. Então, esse processo de rebeldia não deixa de ser, como ele disse, um fator do egocentrismo, né? Do egoísmo. O revolucionário é alguém que também não aceita as condições adversas da vida, mas tem uma postura proativa, ele age. É diferente do rebelde, pois não aceitando, quer modificar tudo com a força que movimenta. Quer mudar tudo de forma caótica, reagindo contra as circunstâncias que a vida apresenta. Muitos passam a vida assim, nesse movimento pendular, ora em situação de onipotência e prepotência, ora de impotência. São pessoas que nunca estão bem com ela. Você pode ver que esses revolucionários são pessoas complicadas a vida toda, porque elas nunca estão definidas no seu processo de vida. São pessoas proativas, elas lutam, mas elas não têm um objetivo que é o do autocrescimento, do autoconhecimento. Elas procuram uma causa e nem sempre elas encontram nessa causa a resposta que ela deseja, porque elas querem mudar o mundo, e a gente não veio aqui para mudar o mundo. O processo da vida é uma mudança interior. Eu vim aqui para me asseorar de mim, cuidar de mim e não do mundo. O mundo é consequência. Se eu sou bom, tudo em volta de mim transita nessa bondade. Aí vem o transformador. O transformador também não aceita as condições adversas da vida, mas tem uma postura proativa, transformando-a para melhor. É esse o papel do depressivo, de ser um transformador. Ele não aceita, claro que ele não está bem com a vida, com as coisas que estão acontecendo no entorno dele e também dentro dele. Mas ele tem um pensamento proativo, ele quer mudar, ele quer melhorar. Ele já procura um profissional, ele já procura uma terapia, já procura uma casa espírita. Isso já é um passo decisivo para o processo da mudança que ele precisa como transformador. Por se conhecer, e para isso é importante essa autoaceitação, as situações que não pode mudar, aceita as situações que não pode mudar e busca realizar todas as ações para mudar gradativamente aquilo que eu disse, aos poucos, aquilo que é de seu poder, o que está ao meu alcance. Porque a gente tem um poder, aliás, a gente tem uma preocupação muito grande em querer ser sempre o melhor. A gente tem que fazer o melhor dando o máximo da gente, nunca fazer o máximo dando o melhor da gente. A gente tem que fazer sempre aquilo que é possível ser feito. Aquilo que eu não posso é da parte de Deus. E a gente muitas vezes quer ser Deus na vida dos outros e até no mundo. Então é necessário isso. O transformador, sim, ele tem todos os meios para sair de um processo depressivo. Está sempre atento ao poder real que traz em si mesmo. Ele adquire autoconfiança. Então, conhece-se o verdadeiro espírita, como nós falamos aqui no início, pela sua transformação moral e pelo sacrifício que faz para evitar as más inclinações. A transformação moral, esse é o processo da vida, é sermos hoje melhor do que éramos antes, segundo o próprio Agostinho dizia. A cada dia eu procurava ver tudo o que fiz no dia anterior e começava num processo de transformação, não querendo mais ser a mesma pessoa que eu fui, se assim eu fui em meio aos meus erros. Isso é muito importante. A gente ter humildade para dizer, eu caí, mas eu vou levantar. E se eu não posso me levantar por condições próprias, que alguém me ajude. Mas eu preciso me levantar. Eu não posso ficar caído, porque eu não fui programado para viver assim. E existe a quarta condição, que é do iluminado, né? O iluminado é aquele que depois de se transformar, transmuta-se, ilumina-se. É alguém que depois de ter superado o nível de todas as formas, se sublima. É o último estágio da evolução no qual a criatura planifica-se após realizar toda a transformação interior.
passa a partir daí a iluminar o caminho de outras pessoas. Que coisa maravilhosa. Esse é o projeto da vida. Todos nós estamos dentro desses conceitos, dentro desses momentos. É essencial que o infeliz reflita que a vida em todas as suas manifestações, sejam elas adversas ou prazerosas, é um convite para o despertar da essência divina que se manifesta em cada um de nós. Que coisa linda, né? Essa é a nossa genética espiritual. O amor, a perfeição, o divino e o transcendente. Tudo isso através de um único fator: conhece-te a ti mesmo. Por isso que o sábio da antiguidade tinha toda a razão. Jesus trabalhou em cima exatamente dessa proposta. Meu reino é obra divina no coração dos homens. Quem não tiver esse reino não tem Deus. E esse reino precisa ser construído dentro de cada um. Todas essas posturas têm uma mesma intenção positiva: a de não aceitar as condições difíceis que a vida nos apresenta como um convite à mudança. Porém, as duas primeiras têm a intenção positiva, mas com direções profundamente equivocadas. São posturas eminentemente egóicas e negativas. A rebeldia e a revolução são propostas que não produzem crescimento interior. Somente as duas últimas aliam a intenção positiva a uma direção adequada, com certeza, aquilo que se propõe. A mudança das condições de vida, difíceis da vida, transformando-a e transmutando-as para melhor. Isso são escolhas que a gente tem que fazer. O que é que você vai valorizar? É o que eu digo, é como um monstro que você alimenta e ele cresce dentro de você. Se você deixa de alimentar, por ausência de alimento, a tendência dele é morrer. Todo conflito é um convite ao crescimento da criatura. Incrível, né? A gente muitas vezes considera isso, muitas vezes como uma derrota, como uma ofensa, como um castigo, como uma punição, mas ele diz que é um crescimento. Ele não sabe o que quer, mas já sabe o que não quer. Ele sabe que aquelas imperfeições geradoras de grandes conflitos não são adequadas para ele. Talvez a pessoa não queira ainda pagar o preço da mudança, mas já é um avanço não desejar aquilo para si. Então, quando eu começo a fazer as escolhas, já excluindo algumas coisas que não servem para mim, isso já começa um processo de mudança. Eu ainda não me defini porque eu apenas estou no processo da exclusão, mas aí eu começo a construir. Porque Deus dá a todos nós um grande lote, e nele a gente vai plantando aquilo que a gente tem a necessidade de plantar. Se você plantar amor, você colhe amor. Muitos deixam o terreno do amor vazio, e eles querem colher o que não plantou. E aí a gente vai, aos poucos, aprendendo todos esses processos. Todas as imperfeições que geram os erros na própria pessoa, nos outros e no mundo à sua volta, são grandes produtoras de conflito entre si. Ela não aceita, pois, seu desejo é que não existisse o conflito causado pelas imperfeições. Então, como ela não pode mudar as circunstâncias internas e externas, apenas com base em seu desejo, cai em uma posição de impotência e se entrega ao processo depressivo. Aquilo que a gente comentou. Eu não consigo mudar, não consigo resgatar, não consigo transformar. Por quê? Porque eu fico apenas no desejo. Mas ele nos convida a uma ação proativa, mas que é preciso a gente arregaçar as mangas e partir para a luta. Uma luta muitas vezes de difícil início, mas de consequências muitas vezes proveitosas, porque é uma transformação. É como eu digo, uma mudança. A gente primeiro tem que desarrumar tudo para poder arrumar num outro lugar. E é preciso a gente ter muita paciência e humildade para tratar desses momentos. O termo depressão origina-se do latim de, que significa baixar, e premere, pressionar. Depremere significa pressionar para baixo. O deprimido, ele se sente sempre inferior a tudo. O problema é maior do que ele, o mundo é muito mais complexo do que ele deseja e, consequentemente, ele começa a baixar o seu nível de humor, de paciência, provocando no cérebro uma queda na produção de neurotransmissores responsáveis pelo seu equilíbrio químico. A gente está falando aqui da natureza orgânica.
A característica mais marcante dos estados depressivos é o sentimento de tristeza e o que é pior de tudo, que é o vazio existencial. Nada para ele tem sentido, nada para ele tem importância. Mesmo ele tendo tudo, ele se acha a pessoa mais esquecida, mais pobre. Há uma dificuldade de sentir prazer pela vida, resultando em uma insatisfação por viver. É o que leva muitas vezes aos processos do próprio suicídio. Porque o suicídio, ele não quer matar a vida, ele quer eliminar o problema. E ele acha que matando a vida, ele consegue eliminar o problema. Muito pelo contrário, se a vida continua, esse problema com certeza irá ser de maior intensidade, porque agora ele carrega mais uma culpa de não ter lutado, porque ele precisava ter feito o que era necessário naquele momento. Porque aquilo que você deixa para amanhã, não fazendo hoje, muitas vezes fica mais difícil, ou mais distante. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho, Jesus disse. Quem é esse inimigo? A minha depressão, a minha angústia, as minhas tristezas, os meus complexos de culpa. Reconciliar-me com ele é tratá-lo. Porque as pessoas muitas vezes querem tirar do obsessor aquilo que é dele. Eu costumo sempre dizer, quando a pessoa estiver com depressão, que venha para casa espírita, traga também um obsessor para ele ser curado. Porque ele está tão doente quanto você. E não é show Satanás e sai desse corpo que vai resolver um problema que a gente não sabe quando foi que ele começou e em que posição ele está. A gente não tira da vida do outro coisas que a gente pensa que tira. Olha, se o próprio não pode tirar, imagina o outro. Eu vou tirar um obsessor de você, isso é mentira. A gente, apenas na casa espírita, a gente doutrina. Doutrinar é trabalhar o perdão, é pedir que haja uma mudança de pensamento, que aquele ódio possa ser amenizado, que aquela pessoa não é tão ruim, que há um processo de mudança. Mas muitos nem querem nem ouvir falar nisso, porque eles estão tão presos ao seu ódio, ao seu processo de vingança, que eles não dão ouvido a ninguém. É difícil a gente doutrinar. Mas aí, muitos acham que pode, o que não se deve. Eu fui na casa espírita e tirei o obsessor. Não acredito nisso. Agora eu estou indo para a casa espírita, estou estudando, estou aprendendo, estou me melhorando, estou fazendo tratamento com magnetismo, que tem o poder de me harmonizar, e eu provocar com essa harmonia um tratamento de autocura, vou movimentar uma energia positiva dentro de mim, vou equilibrar meus centros de força, como nós vamos ver segunda-feira, e aí eu tenho uma chance enorme de me curar, aliado ao tratamento médico e à terapia com um psicólogo indicado pelo psiquiatra. Muitos vão buscar psicólogos por conta própria, não pode, porque o psiquiatra é quem vai dizer ao psicólogo como ele deve tratar. Porque, por exemplo, se ele é um bipolar, é diferente de um tratamento com um unipolar. E a gente na casa espírita tem que saber disso. Se não souber, a gente vai colocar bobagem mais ainda na cabeça da pessoa que está doente, inventando coisas que não são verdadeiras. A depressão é uma doença originada por uma tristeza que insiste em permanecer. É como eu disse, a tristeza, ela em alguns momentos ela é produtiva, ela faz a gente mudar, corrigir, não deixar se levar mais por determinados erros. E como a tristeza me machucou, me magoou, temporariamente eu pensei, e agora eu não quero mais isso para mim. Mas é diferente estar triste e ser triste. Algumas pessoas dizem que é a falta de Deus, outras dizem que é frescura, preguiça, enfim, apenas critica. Por isso que eu digo, o depressivo, quando ele está com um processo, a família também está envolvida nesse mesmo processo. E muitos não querem aceitar. Porque ele precisa de tudo isso, de carinho, de proteção, de entendimento, quando muitas vezes não encontra. Você está muito mal-humorado. Quantas pessoas no local de trabalho condenam um colega porque ele chegou triste, porque ele não falou com ninguém, não deu bom dia. Gente, essa criatura pode estar morrendo por dentro, está precisando muito mais de apoio do que de crítica, porque de crítica ele já está cheio. E a gente passa a ser mais ainda um inquisidor. É o obsessor. Indireto ou inconsequente, mas é. E a gente precisa entender isso. Mais do que tudo, o depressivo precisa de apoio, principalmente familiar. É numa hora dessa que é importante a estrutura da família, para ele se sentir amparado, pelo menos temporariamente. Ele está se sentindo seguro,
Mesmo sendo uma doença, um transtorno, a depressão não tem sinais físicos ou bioquímicos evidentes, como, por exemplo, um acidente vascular cerebral, o popular derrame cerebral, em que ocorre a paralisia de uma parte do corpo. Então ele vai para o médico e o médico não encontra um meio para definir o que ele tem. Vai para os exames de laboratório, um hemograma e tantos outros, não acusa nada, faz um exame de imagem, não acusa nada. O que é que ele diz? Você não tem nada. E quando ele não tem nada, para onde ele vai? Para o psiquiatra. O psiquiatra é um médico que trata pessoas que não têm nada, porque não houve um diagnóstico formado. Aquilo no início, não há uma etiologia, ou seja, uma gênese para explicar por que ele está assim. E é ele que vai dizer ao psiquiatra, ou na casa espírita, tudo o que está sentindo, para a gente formar uma espécie de um diagnóstico e buscar através dele uma alternativa de cura. Exatamente atingir aquela área que ele está precisando ser trabalhada. A depressão está associada a sentimentos como dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e principalmente culpa. É o que eu sempre digo, não adianta você querer dirigir um carro olhando para o retrovisor, você vai bater. O retrovisor serve para se fazer manobra, a gente tem que olhar para o para-brisa. A vida tem que ser direcionada no sentido em que a gente tem que olhar para frente, procurar sempre coisas novas, mudança, crescimento e soluções. Assim também, como ele diz aqui, como os distúrbios também do sono, do apetite, tudo isso está associado a um processo depressivo. A depressão é diferente das doenças comuns, como mudança de humor, que todos nós temos, e das respostas emocionais de curta duração, como a tristeza momentânea ou o desânimo passageiro que todo mundo tem. Porque a diferença é que a depressão ela é um transtorno que insiste mais, ela enclausura você de maneira mais definitiva dentro desses processos. Diante dos problemas, as pessoas ficam tristes, mas encontram maneira de superar tudo isso. No caso da depressão, a tristeza não dá trégua, mesmo que não haja uma causa aparente, que são essas depressões de natureza exógena, como eles dizem, ou seja, aliás, endógeno, ele toma todos os remédios, toma tudo e ele não consegue. Por quê? Porque ela está lá no refolho da alma. São exatamente processos não resolvidos, até de vidas passadas, que ali estão ainda na pendência para serem resolvidos. Nós temos alguns tipos de depressão, mas os mais importantes é o transtorno depressivo recorrente, que são repetidos episódios depressivos. Durante esses episódios, a pessoa experimenta um humor deprimido, perda de interesse, prazer e energia reduzida, levando a uma diminuição das atividades, em geral, pelo menos durante 2 semanas. Então, é uma depressão que tem o seu tempo de duração, que eles chamam de transtorno depressivo recorrente. Então, ele toma os antidepressivos e eles dão uma falsa sensação de cura, mas como é recorrente, tudo volta novamente, porque ele tem essa predisposição, como eu disse, não está no cérebro, está na mente, e a mente está na alma. Mas temos o transtorno afetivo bipolar. Esse é o tipo de depressão mais difícil que tem de ser curada. Eu tenho pessoas aqui que vêm estar conosco, que passaram 8 anos para o psiquiatra descobrir que ele era realmente um depressivo bipolar, ou seja, ele tinha depressão e tinha o transtorno maníaco depressivo, ou seja, ele vivia transitando em 2 extremos, ou ele estava muito triste, ou ele estava muito eufórico, porque maníaco não é mania, como a gente entende de repetir, mania é euforia. E aqui acontece muito isso, pessoas que saem de um processo depressivo e entram num estado de mania, de grandeza, acima de tudo, querem fazer tudo e, consequentemente, não deixa também de ser um transtorno que precisa ser cuidado. E para isso, aí entra a função medicamentosa. O psiquiatra tem que saber fazer a dosagem para não tirar ele de um problema e jogar ele no outro. Então, é necessário alternância entre episódios de mania e depressão, separados por um período de humor normal.
Ele consegue estabilizar, mas logo ele volta. Os episódios de mania envolvem humor exaltado ou irritado, raiva, né, onde ele tem mais violência e menos raiva, porque a raiva é um sentimento também muito bom. Parece mentira, um contrassenso. A gente tem que sentir raiva de algumas coisas para poder corrigir, é como outros sentimentos, né, como a tristeza. Mas a raiva, quando ela permanece, que ela insiste e se potencializa, gera violência. E muitas vezes os depressivos são violentos. E quando ela se estabiliza ou diminui seu potencial, ela se transforma em remorso. São aquelas pessoas que guardam aquela raiva para a vida toda. E isso também provoca esses processos depressivos. Excesso de atividade, autoestima inflada, menos necessidade de sono e aceleração do pensamento, que é um quadro de ansiedade. Então ele está vivendo todos os transtornos, por isso que ele é de natureza multifacetária. Veja como é complexa a depressão. E o lado depressivo é visto como uma grande tristeza e um grande vazio, como nós vimos. Um episódio depressivo pode ser caracterizado como leve, moderado ou grave, a depender da intensidade dos sintomas. Tem pessoas que têm depressões muito leves, que são aquelas que muitas vezes ele nem percebe. É uma tristeza que permanece, mas ele não perde as suas funções, ele continua trabalhando, continua fazendo as suas atividades normais. Quando ela passa para uma fase mais intensa, ou seja, no estado médio, ele já começa a não querer fazer determinadas coisas, já não quer mais ir trabalhar, já se sente muitas vezes sem querer fazer algumas coisas que fazem parte da sua necessidade, até chegar ao quadro mais grave, que é de natureza totalmente incapacitante. Ele se anula mesmo, se tranca no quarto, se entrega e ali é difícil de ser tirado. Por isso que é preciso ver esses quadros bem definidos para se fazer uma avaliação e ter um auxílio. E é nesse quadro da depressão mais profunda que é mais difícil ser tratado com os antidepressivos. Mas é preciso ele ter esse auxílio, essa ajuda, para poder começar um processo de transformação. Existem outros vários tipos de depressão. Os mais comuns são os episódios depressivos. O nome já diz, é algo pontual e costuma ter uma duração mais curta, algo em torno de 6 meses e sem agravamento dos sintomas. Então ele tem uma depressão que é por episódio, ou seja, uma perda, um luto que muitas vezes demora, uma frustração amorosa, um desemprego, uma falência, qualquer coisa pode levar a pessoa a um processo de um episódio depressivo, mas como ele disse, tem um tempo certo de durar. Isso é muito importante ser verificado. E o profissional que vai ouvir a história daquele que apresenta o quadro depressivo tem que levar em consideração isso. Por isso que é preciso uma entrevista muito bem acurada, bem direcionada, para a gente saber em que situação a pessoa está. Se ele é um depressivo mesmo em potencial, ou ele está vivendo apenas um episódio depressivo. A depressão sazonal, olha que interessante, que é gerada por gatilhos temporais, como no inverno, devido à baixa exposição da luz, ou em datas comemorativas, como final de ano, por exemplo. Aquelas pessoas que ficam depressivas quando chega o inverno. Eu, particularmente, se eu fosse uma pessoa depressiva, eu seria vítima dessa, porque eu não gosto de chuva, não gosto de inverno. Então, quando chega esse período, eu me sinto um pouco triste, como se eu tivesse uma identidade direta com o sol, com a luz. Então, geralmente, eu modifico um pouco o meu comportamento. Mas eu hoje consigo dominar, porque eu não sou vítima de um processo mais crônico. Mas é muito comum isso. Já existem pessoas que ficam depressivas em datas comemorativas. Isso aí tem muito a ver com o fator espiritual. Todo esse processo ele está ligado à história de cada um de nós e que é de natureza espiritual. Existe a depressão também pós-parto, né, quando as mães têm crise de choro e alteração de humor após o nascimento de seus filhos. É outro fato muito interessante. Mas essa depressão ela é muito comum e é causada por problemas hormonais, já não é problema com neurotransmissores, é uma deficiência ou uma mudança no sistema hormonal que leva algumas mães a passar por isso, mas também é uma depressão de curta duração. Ela se estabiliza, basta ela fazer uma
uma recaptação hormonal e com certeza ela volta e sai do quadro depressivo. Existe também, como eu disse, finalizando, a depressão profunda, é quando a pessoa começa a ter quadros depressivos recorrentes ou sintomas de depressão por muito tempo e com intensificação do quadro. Nele há uma mudança química no funcionamento do cérebro que pode ser desencadeada por uma causa física ou emocional de muita intensidade, ou seja, tudo é mente e corpo. Então a gente aqui leva sempre em consideração esse fator, mente e corpo. Nós vamos parar por aqui e eu convido a vocês, aqueles que se interessarem, na segunda-feira, sobre o magnetismo, eu vou falar sobre depressão e magnetismo. Exatamente como a gente consegue, através do magnetismo, curar a depressão. Lembrando que segunda-feira a nossa live é às 19h30. E aí, com certeza, nós vamos também trazer outras informações que são muito importantes acerca da depressão. Mostrando a todos os amigos, aqueles que são portadores, que jamais se deixem levar por uma ideia de que a depressão não pode ser curada, não vai curar e vai curar bem. E vamos trabalhar para a gente ter os meios para conseguir vencer esse mal que com certeza tem atingido a tantos e a todos. Independente da condição financeira social. Santos Dumont, o pai da aviação, morreu, suicidou-se e vítima de um processo depressivo. Van Gogh, um dos maiores pintores, segundo diz, também foi vítima de um suicídio por processo depressivo. O presidente Churchill, ele era um depressivo. Abraham Lincoln foi vítima de um processo depressivo. Então veja que a depressão é uma doença solidária e que pode atingir qualquer pessoa, independente da condição financeira, social, enfim. Ela é uma doença sorrateira, mas com certeza, por ser de natureza espiritual, é só no espírito que a gente pode curar. Aqui fica o meu abraço e o meu agradecimento. Lembrando a todos o uso da máscara.